Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor, durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e também te convido a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11. Atos, capítulo 10, versículo 11, um texto muito intrigante que fala sobre se nós estamos ouvindo e obedecendo a Deus. É uma palavra bem interessante que vai chamar a atenção de que muitas vezes nós ouvimos a Deus, mas não obedecemos aquilo que Deus está falando conosco. Então esse texto nos mostra uma história bem interessante e eu te convido a ler comigo. Então, se você puder, abra aí a sua Bíblia, vamos ler juntos essa passagem. E enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, eu quero também te convidar a se inscrever no nosso canal. Estamos aí 700 e poucos membros, precisamos aumentar, chegar a um número mais expressivo, e eu conto com você para isso. Você que está chegando agora, você que já é frequente aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. Se esse conteúdo está sendo bênção na sua vida, você pode dessa forma retribuir e fazer com que esse conteúdo chegue a muitas outras pessoas também, curtindo, deixando seu comentário aí e compartilhando esse vídeo. Então, desde já, te agradeço por você participar e colaborar com essa ministração, essa pregação do Evangelho que nós fazemos aqui todos os dias. Então, vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11. Assim está escrito a palavra de Deus. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu uma voz que dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Verso 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Essa passagem é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Essa passagem é o momento quando os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, recebiam pela primeira vez o batismo com o Espírito Santo. E a figura, o personagem central dessa passagem aqui é o Cornélio, um homem que havia recebido também na sua casa um anjo de Deus, e esse anjo visita Cornélio e fala com ele acerca daquilo que ele tinha feito em obras, que Deus havia recebido as orações, as esmolas que ele fazia, e que Deus havia enviado ele para se encontrar com Pedro. E enviou ele, deu ele até o endereço de como que ele poderia encontrar com Pedro. E de repente Pedro estava ali e teve essa visão desse lençol que descia cheio desses animais. E pela lei judaica, Pedro não poderia comer esses animais. E agora nós vemos um grande contraste, porque um homem que ainda não conhecia a lei, era um homem que tinha o temor de Deus, que dava as ofertas dele, que fazia suas orações. Esse homem, ele ouve uma só vez a mensagem, o anjo chegando até ele, ele responde e já atende de bate-pronto e vai seguindo aquela mensagem, buscando o cumprimento daquela palavra. Agora Pedro, por 3 vezes, mesmo sabendo que era uma mensagem vinda do Senhor, Pedro não obedeceu. E qual que é o ponto-chave disso?
Pedro vinha de um legalismo religioso judaico que o impedia de comer determinados tipos de alimentos, especialmente alguns animais. E de repente, a confusão pode ter vindo por Pedro ver: será que Deus iria pedir que eu comesse algo que a lei proíbe, algo que eu jamais comi na minha vida? Mas havia uma mensagem por trás daquele sonho, daquela visão que Pedro estava tendo. E a mensagem era justamente isso: que aqueles que não eram da lei, aqueles que não eram judeus, estavam sendo alcançados pelo Evangelho e Pedro não os poderia rejeitar. A visão dos alimentos, dos animais que estavam sendo oferecidos como alimento, melhor dizendo, não tem nada a ver com alimento. Na verdade, o que Deus queria mostrar para Pedro era sobre os gentios que estavam se convertendo, os quais Deus sempre quis alcançar. Deus sempre teve um plano de alcançar aqueles que não eram judeus para fazer parte do seu povo. Existem inúmeras passagens no Velho Testamento sobre isso. E eu posso dizer de um livro inteiro que fala de um homem que não era judeu e teve uma experiência extraordinária e maravilhosa com Deus. E mesmo sem ser judeu, mesmo sem ser descendente de Abraão, mesmo sem ser de nenhuma das tribos, este homem tinha uma intimidade profunda com Deus. E o livro que conta a história da vida desse homem marca todas as nossas vidas quando nós lemos, que é a história de Jó. Jó não era judeu. Jó não tinha qualquer familiaridade ou parentesco com o povo de Israel. Mas, no meio dos gentios, Jó era um homem que temia a Deus e conhecia a Deus e tinha intimidade com Deus e passou a ter um nível de intimidade muito mais profundo. Agora nós estamos vendo uma outra pessoa que Deus alcança e usa um dos seus apóstolos, Pedro, para ser o que vai ministrar a palavra e vai apresentar o evangelho para Cornélio. E eu quero agora pegar esse exemplo e chamar a sua atenção. O que Deus tem falado com você e você tem uma dificuldade de obedecer, mesmo sabendo que Deus está falando com você, mesmo sabendo que a mensagem que você tem recebido vem da parte de Deus para você. Será que você está preso no legalismo religioso e Deus apresenta para você o evangelho da graça e você tem resistido ao evangelho? Será que você está tão preso no seu legalismo religioso, na tradição religiosa da sua família, da sua história religiosa, ao ponto de que o evangelho chega genuinamente na sua porta e você o rejeita? Será que isso está acontecendo? Porque nós precisamos entender quando Deus fala conosco. Tem uma passagem muito interessante quando Jesus, depois de ter ressuscitado, ele caminha com os seus discípulos lá até a cidade de Emaús. Os discípulos de Emaús, Jesus caminha com eles cerca de 10 a 11 quilômetros, conversando com eles, até que no partir do pão eles reconhecem que era Jesus que estava ali falando com eles. E eles falam assim: não nos ardia o coração quando ele expunha para nós as Escrituras? Talvez você tenha ouvido mensagens aqui no nosso canal. Talvez você tenha ouvido mensagens através, de outros canais que pregam genuinamente o Evangelho e Deus está chamando você para uma transformação, para uma mudança de vida e você talvez está ainda preso à sua tradição religiosa e hoje Deus está te chamando para que você experimente da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que tira de você toda a condenação, todo o peso da religiosidade e apresenta para você esse Deus gracioso, maravilhoso, que pela graça alcançou a sua vida. Ele veio até você, ele se apresentou para você, ele morreu na cruz por você, para que você não precisasse de passar por absolutamente nada disso, até mesmo porque mesmo que nós pudéssemos passar pela cruz, passar por todos os sacrifícios que Jesus passou, de nada isso adiantaria para a nossa salvação,
pois nós não podemos salvar a nós mesmos. Nós não temos poder, ainda que por mais justos e por maior que seja o nosso sacrifício, nós precisamos do nosso Salvador, de Jesus Cristo, para isso. E essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Deus está te chamando. Não endureça o vosso coração, mas entregue a sua vida a Cristo ainda hoje, porque esse é o tempo de Deus para você. Pai querido, muito obrigado por cada pessoa que tem estado aqui comigo nesse tempo de palavra e oração. Que a mão do Senhor seja estendida sobre cada vida agora, removendo, Pai, todo sofisma da mente, removendo, Pai, todo legalismo religioso, toda prisão nas tradições religiosas, familiares, para que essa pessoa se liberte de todo legalismo religioso e conheça, Pai, a graça de Deus e o Deus de toda graça, que possa, Pai, experimentar em Ti, através do Teu doce Espírito Santo, essa vida abundante que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, orando a palavra.